Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais uma edição da nossa programação tradicional de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia. Um momento em que o povo de Deus se reúne. Nós temos tido dificuldades por conta da pandemia para fazermos isso, mas para estudar um pouco a palavra de Deus, para entoar louvores, aprender a respeito do Senhor Deus e orar a Deus, buscar o Senhor. Enquanto se pode achar, devemos fazer isso. Nós vamos, neste momento, ouvir a sua palavra, uma palavra que fala a respeito da nobreza daqueles que se interessam pela Escritura a ponto de prestar bastante atenção a cada um de seus detalhes. Estamos falando dos judeus da sinagoga de Bereia. O texto é o de Atos 17 e ele nos diz assim nos seus versículos de 10 a 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Amém. Vamos passar alguns instantes na presença de Deus, rogando essa mesma disposição para amarmos a palavra de Deus, para nos apegarmos a ela, para sentirmos avidez pelo seu conhecimento e pela fé em nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, que nos concede mais um dia de vida, que nos concede mais este momento em que podemos invocar a Ti e falar a respeito da Tua revelação. Nós te agradecemos pelas santas disposições que o Senhor tem posto em nós e trabalhado em nossas vidas e corações. Agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que convivem conosco e rogamos a Ti para que sejamos cada vez mais representantes Teus no nosso agir, em tudo aquilo que fizermos e falarmos, que façamos para a glória do Senhor, para o bem do nosso próximo. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê a graça de termos momentos de aprendizado a respeito daquilo que estiver ligado à Tua palavra revelada. Pedimos que o Senhor aceite este momento que dedicamos a Ti e continue a santificar as nossas vidas, a nos conduzir rumo ao Teu reino celestial, Senhor. Nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém.
Nós vamos aprender um cântico. Cantarei a primeira vez, depois cantarei uma segunda. Ele é curto, intitulado Precioso, de Jorge Heder. Eu cantarei a primeira vez, depois nós cantaremos juntos. Ó Deus, o teu amor vai até o céu, a tua fidelidade para além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, precioso é teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Agora vamos cantar todos juntos. Ó Deus, o teu amor vai até o céu, a tua fidelidade para além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, precioso é teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Bem, nós temos estudado a respeito do ato de ler as Escrituras, é aquilo que nos cabe fazer ligado a isso como cristãos, como filhos de Deus, nascidos de novo, que desejam conhecer cada vez mais e mais o Senhor que nos resgatou. E nós hoje trataremos sobre este tema, a leitura da Bíblia como privilégio e como responsabilidade. A Bíblia, que é o bem material, podemos dizer, espiritual, mais precioso que nós temos neste mundo, porque por ela o Espírito de Deus nos revela as profundezas de Deus, a sua palavra eterna, a sua palavra encarnada, a sua palavra pregada. E nós devemos ser gratos e honrar
esta bênção de Deus, que é a inspiração e também a preservação das Escrituras Sagradas. E existem algumas características da Escritura descritas por alguns autores que nos dão uma ideia da grandeza que significa para nós ter uma Bíblia nas mãos. Por exemplo, o João Calvino nos disse assim, que ela é a chave que nos abre o reino de Deus e nele nos introduz para que saibamos qual o Deus que devemos adorar e para que ele nos chama. Ela, a Bíblia, é o caminho certo que nos conduz de tal modo que não vagueamos errantes de lá para cá durante todo o tempo de nossa vida. Essas são palavras belas e ele continua dando retratando a Bíblia como ela própria se retrata em muitas de suas páginas, por meio de várias figuras. Por exemplo, ela é a lâmpada que nos ilumina. Certamente ecoam em nossa memória, né? Nós, à medida que somos instruídos pela Bíblia, textos em que a palavra de Deus é identificada assim. Ela também é a escola de sabedoria, uma sabedoria que está além do nosso entendimento. A palavra divina também é um espelho, onde contemplamos a face divina e somos transformados. É um espelho maravilhoso que mostra nossas imperfeições, mas não para por aí, ela transforma a nossa aparência, a nossa vida espiritual. Ela também pode ser considerada como um cetro que nos governa, porque quem governa a igreja não é simplesmente pastores ou presbíteros ou bispos ou diáconos, mas quem governa o grande cetro, que de certo modo pertence a todos e governa sobre todos, é a palavra de Deus. Ela também é o cajado dos pastores, porque nenhum pastor tem autorização da parte de Cristo para conduzir as suas ovelhas à parte da sua palavra. Então os pastores são copastores do Supremo Pastor e devem ecoar a sua bendita voz. Ela também é um instrumento da aliança de Deus para conosco. Deus usou em sua aliança, principalmente, antes de tudo, acima de tudo, as palavras da sua boca, para estabelecê-la e para ratificá-la todas as vezes que isso foi necessário. A palavra de Deus também deve ser considerada como uma pastagem que nutre nossas almas. Nós nos alimentamos, como ovelhas se alimentam de um bom pasto, da palavra do Senhor Deus. Então nós temos muitos modos de dizer ou de falar a respeito da palavra que ela própria nos fornece, para nos lembrar desse maravilhoso privilégio que é ter uma Bíblia na sua casa, é ter uma Bíblia na sua mão. Infelizmente, irmãos, esse tesouro ainda não pertence a todas as pessoas. Daí se falar num privilégio. É algo que na prática tem sido assim, mas é da vontade de Deus que todos conheçam as suas instruções, a sua palavra. Eu gostaria de trazer alguns números aqui de uma sociedade, a Sociedade Bíblica, que é uma organização inglesa que congrega mais de 145 outras organizações do tipo. Então ela apresenta muitos números e as notícias que eu apresento aqui são de meados, agosto do ano passado, que eles fizeram uma contagem que é muito interessante para nós, tanto das Bíblias que já foram produzidas e publicadas, como também dos idiomas em que isso foi feito. E eu gostaria de passar dois gráficos. O primeiro é este que vocês estão vendo, que é um panorama da tradução bíblica em 2020 ou até 2020, não é? A primeira pergunta é: quantas pessoas possuem a Bíblia em seu próprio idioma? Nós temos aí 7 bilhões de pessoas,
7 bilhões e 200 milhões de pessoas. E nós temos de Bíblias já impressas 5 bilhões e 700 milhões. Novos Testamentos, ou seja, não a Bíblia completa, mas apenas uma parte da Bíblia, o Novo Testamento, foram já produzidos, publicados 801 milhões. As porções, que podem ser trechos do Evangelho, ou trechos de Salmos, ou o próprio livro dos Salmos, 460 milhões. E pessoas que não possuem Bíblia ainda são cerca de 250 milhões. Então, muitas pessoas, uma espécie de população brasileira ainda no mundo, sequer tem uma Bíblia na mão, e o restante tem porções, ou às vezes tem só o Novo Testamento, mas não tem ainda a Bíblia distribuída no sentido de poder alcançá-lo. No segundo gráfico, nós temos quantos idiomas já estão, em quantos idiomas a Bíblia já está traduzida. A sociedade apresenta um número total de 7.359 idiomas. Desses, já estão traduzidas as Bíblias, a Bíblia já está traduzida para 700 idiomas, a Bíblia completa. Apenas o Novo Testamento está traduzido para 1.549 idiomas. As porções da Bíblia, como eu falei, um evangelho aqui, uma epístola ali, um livro dos Salmos, chegam a 1.162 idiomas possuem pelo menos porções. E sem Bíblia ainda, sem possuir uma tradução da Bíblia, temos ainda 3.948, quer dizer, quase 4.000 idiomas. Eles incluem aí dialetos também, que não tem ainda vertido dos textos fontes grego, hebraico e aramaico para a sua própria língua. Então nós podemos ainda dizer que somos privilegiados, somos privilegiados. Nós, como brasileiros, isso foi em 1819, foi publicada a primeira edição de uma Bíblia inteira protestante. Já existia a Bíblia católica no Brasil, mas a tradução da Vulgata, e pela primeira vez nós tivemos, há exatos 202 anos, isso foi em 1819, nós tivemos a nossa primeira tradução inteira da Bíblia João Ferreira de Almeida, que é essa que é adotada na maior parte das igrejas evangélicas, inclusive presbiterianas, no Brasil, meus irmãos. Mas nós ainda podemos falar que se trata de um privilégio que nós temos, não apenas como brasileiros, mas é um privilégio que nem todos possuem, e há muitos povos ainda não alcançados pela palavra de Deus na sua própria língua. Muito bem, nós falamos a respeito do privilégio, mas com grandes privilégios vem grandes responsabilidades, não é? E Deus também nos responsabiliza, nos apresenta um dever, E o dever principal é assumir que esta palavra veio para nós, Veio não apenas na forma impressa, mas a palavra de Deus veio para nós, para a nossa vida. E sobre isso, um escritor, o Søren Kierkegaard, ele diz o seguinte: quando lês a palavra de Deus e te dizes a cada instante, é a mim que ela se dirige, é de mim que se trata, tua atitude é a do homem sério. Essas são palavras importantes e nós as vemos em outras formas, espalhadas por todo canto, e a nos mostrar nas Escrituras que o crente é aquele que ouve a palavra de Deus e a subjetiviza, e a torna algo seu, e diz: isso é comigo.
Deus está marcando as minhas orelhas, como diz o salmista, para dizer que eu sou dele. E ele está fazendo isso com a sua voz. A voz dele está marcando as minhas orelhas, indicando que eu sou um escravo dele e que eu quero obedecê-la. Essa é a atitude da pessoa séria que abraça as Escrituras, que procura ter as Escrituras não apenas em sua mão, não apenas na sua cômoda, no seu piano, mas no seu coração. Ler, esse é um ponto importante que é parte da nossa responsabilidade. Ler é interpretar e é também fazer avaliações. Sempre que você lê, você procura entender o que está acontecendo ali e logo depois desse movimento cognitivo, você procura emitir um juízo de valor sobre aquilo. Você pode gostar ou não gostar, achar errado ou achar certo. E aquele que lê, todas as pessoas quando leem, fazem esses dois movimentos que são movimentos principais. O primeiro deles é a interpretação e o segundo é a avaliação. Então, por exemplo, você tem acesso à internet ou a uma das redes sociais. Você vê uma frase. A frase for maravilhosa, profunda, você primeiro lê e à medida que vai entendendo, você sente aquela profundidade e diz, olha, que coisa boa, vou copiar isso aqui, vou guardar em algum lugar, vou compartilhar com alguém. Você emite um juízo de valor logo depois. Ou então você pode fazer o contrário. Você diz assim, nossa, como é que a pessoa passa uma vergonha escrevendo um treco desse, uma coisa tão horrorosa dessa? Pede para alguém avisar para ela apagar isso. Então você tem primeiro o entendimento daquilo e logo depois, ou até mesmo durante o processo, você tem algumas antecipações do seu entendimento, você percebe que você está diante de algo que é muito importante ou desimportante, completamente desimportante. E você, de qualquer modo, emite um juízo de valor. Então, esses dois movimentos, eles estão sempre juntos. Inclusive, quando você não está entendendo as coisas ainda. Você tende a culpar a pessoa por ambiguidade, por não escrever bem, né? Por escrever a coisa com duplo sentido ou com mais de um sentido, né? Então, os dois, interpretação e avaliação, são inseparáveis. Ensina-nos o Steiner. Ele diz que não há como decifrar um texto sem atribuir a ele algum valor. Se for uma receita de bolo que você estiver lendo, você atribui algum valor a ela. E se você for uma boleira ou um boleiro já muito experiente, você já consegue até sentir os sabores na sua boca. Você diz, olha, isso aqui é bom. Já vi que essa receita tem umas ideias aqui que tem tudo para dar certo. Então, você sempre emite algum juízo a respeito daquilo que você lê. E esse juízo não é meramente cognitivo, mas ele tem um caráter moral, sim, é avaliativo. E, igualmente, né, ligado a isso, todo juízo crítico que você faz, tudo aquilo que você diz que é ruim, que é bom, supõe-se que você entendeu, né? Supõe-se que você está com aquilo refletindo uma interpretação que você fez. Então, essas duas coisas sempre estão juntas. No entanto, elas não são, embora sejam muito importantes, não é? Elas não são suficientes. Veja, interpretar é importante, avaliar sua interpretação é importante, mas há algo ainda mais importante, que é, no caso do cristão com a sua Bíblia, interpretar bem. Não basta para nós interpretar. Não basta para nós emitir um juízo de valor. É necessário nós procurarmos saber de que modo nós podemos ler a palavra de Deus ou interpretá-la do modo correto. E isso naturalmente vai responder pela nossa avaliação, vai ter efeitos sobre esse segundo momento, que é o momento avaliativo, na nossa leitura da Escritura, né? Notem o exemplo, ou um exemplo bíblico disso, na epístola de Pedro, na segunda epístola. Ele diz o seguinte, num determinado ponto da sua argumentação. Ele está falando aqui a respeito de Paulo, de que havia pessoas que acabavam se enroscando, se enrolando nas cartas de Paulo, porque o Paulo escrevia
mais difícil do que o Pedro. Isso aí qualquer pessoa que leia as epístolas de Paulo vai encontrar certas dificuldades e vai perceber que o estilo de Pedro é um estilo mais simples. Então, ele diz que ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro falando de Paulo, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ora, essas pessoas que estão deturpando a palavra de Deus, se você perguntar para elas, você interpretou a palavra de Deus? Ela vai dizer sim. Você emitiu valores a partir dessa interpretação? Sim. Mas Pedro diz, olha, muitas dessas pessoas interpretam, avaliam a palavra de Deus que elas interpretaram, mas elas não interpretam bem. Existem pontos na palavra de Deus que são mais difíceis do que outros. E essas pessoas, infelizmente, estão deformando o sentido do texto. E o pior, isso tem consequências espirituais para elas. Isso acaba redundando na destruição das suas almas. Porque se nós tivermos uma chance de sermos salvos, de sermos edificados, de sermos conduzidos na vida, é se nós estivermos entendendo a palavra de Deus como ela quer ser entendida, e não como a nossa arbitrariedade, nosso entendimento simplesmente quer discernir. Então é necessário saber como nós podemos aprender, não apenas a interpretar, porque interpretar é uma facilidade humana, bem ou mal, todo mundo procura dar um sentido para aquilo que lê, não é? Todo mundo procura achar algum sentido, alguma coisa que feche no seu entendimento, alguma coisa que estiver aberta. Mas o ponto não é interpretar e nem avaliar, é antes disso tudo saber de que modo a palavra de Deus nos ensina a interpretar a ela própria corretamente, do modo como agrada a Deus. Observem que, para além das questões ligadas a interpretar um texto ou outro da Escritura, você entender o que é que Paulo quis dizer naquele versículo ou algo do tipo, você ainda enfrenta outras dificuldades que talvez até sejam mais difíceis, porque envolve não apenas um texto em particular, mas blocos inteiros de texto, como, por exemplo, o relacionamento entre Antigo e Novo Testamento. Ou seja, você já se perguntou na sua leitura bíblica por que algumas coisas do Antigo Testamento parecem não fazer sentido nos dias de hoje? Por que é que você não faz mais sacrifício de touros e de bodes? Por que é que nós não fazemos várias coisas que os antigos, lá no Antigo Testamento, faziam por ordem do próprio Deus? Essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, ela não é simples. E ela, acreditem, está por baixo de toda leitura que você faça. Se você está lendo o Antigo Testamento, você tem certamente uma ideia que é influenciada pelo que você entende ser a relação entre os testamentos. Então, o assunto não é fácil, não é simples. Por isso que não basta interpretar a Bíblia. É preciso saber se você está interpretando corretamente. Ainda nós podemos falar da complexidade da própria escrita dos textos em suas culturas particulares. O período da escrita da Bíblia vai aproximadamente de 1400 a.C. até 100 anos depois de Cristo com os evangelhos. Durante esse período aí, os autores da Bíblia, os que escreveram a Escritura, interagiram com culturas, como a mesopotâmica, por exemplo, que envolvia os sumérios, os acadianos, os babilônios e os assírios. E tem coisas que a gente vai entender melhor da Escritura estudando algo dessas culturas. Ou os estudiosos que já estudaram essa cultura vão nos dar auxílios preciosos para nós entendermos aquilo que está escrito na Escritura, não é? Na Bíblia. E no Novo Testamento, ele se desenvolveu historicamente num ambiente chamado greco-romano, não é? Tanto a cultura grega estava presente na época, a escrita também do Novo Testamento foi em grego,
como também a vida política daquele povo era debaixo do governo romano. Então nós precisamos também ter conhecimento dessas culturas em torno de Israel e em torno também da Igreja de Deus, que inicialmente também era formada por pessoas do povo de Israel. Então percebam que não é simples, é fácil interpretar a Bíblia, não é fácil interpretar a Bíblia corretamente. Se você quer interpretar a Bíblia como você próprio quer ser interpretado. Se algum dia você for visto agredindo alguém, você gostaria muito que as pessoas te entendessem dentro do dia que você teve, não é? Dentro do que você comeu na véspera, dentro das tensões que você está passando naquela época específica. Então, assim como nós queremos ser entendidos em nosso contexto, nós também devíamos fazer o mesmo para com os documentos bíblicos, para não corrermos o risco apenas de interpretar de acordo com uma arbitrariedade e não com um conhecimento real daquilo que aconteceu, não é? Além disso, nós ainda temos outro problema, é que tudo que eu estou descrevendo até agora tem pelo menos 2020 anos, não é? Então nós temos uma distância enorme, cultural, uma distância histórica muito grande daquele mundo, não é? E ainda depois daquilo houve o desafio trazido pelas diversas ciências que foram aparecendo, não é? Surgindo, se desenvolvendo ao longo desses séculos e que trouxeram várias perguntas que tornaram complicado o estudo do texto. Isso para não falar de religiões, também de várias religiões que foram surgindo e que também ofereceram resistência à igreja, resistência ao argumento bíblico, e inclusive algumas delas surgiram no seio do próprio cristianismo. O cristianismo enfrentou inimigos, oponentes nos seus argumentos, não apenas do lado de fora, mas até com certa frequência do lado de dentro, né? Então nós temos de atentar para isso. Tudo isso influencia a interpretação e torna imperioso não apenas interpretar. Interpretar é coisa que qualquer pessoa faz. Agora, interpretar bem, aí já é um pouco mais difícil, né? E quanto às ajudas, o que é que nós podemos esperar, ou de quem podemos esperar ajudas, irmãos, para interpretarmos bem a palavra de Deus? Bem, de duas entidades nós podemos esperar, não é? A primeira delas é o autor da Escritura, não é? O supremo autor da Escritura. Nós temos um privilégio que é o de ler um livro cujo autor está presente e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco por meio do seu Filho. Então nós podemos nos alegrar porque quem dera um literato, né, que está lá estudando Shakespeare, está estudando Dante, ou um historiador que está pesquisando, quem dera que ele tivesse ali o dono dos fatos, né, ou o escritor do romance, ou o escritor da peça, ou da história, para contar para ele, para interpretar. Quem dera a ele se ele tivesse isso. Mas nós temos essa felicidade, irmãos, de nos envolver com o Senhor Deus enquanto lemos a sua palavra, de esperar que Ele nos mostre, nos ilumine, nos aponte caminhos, nos edifique, e entender que o próprio Espírito é que nos leva à palavra de Deus e que nos esclarece quando nós precisarmos. Lembremos de que, no caso dos reformados, aquela oração por iluminação que nós fazemos no culto antes da pregação, ela é perfeitamente adaptável a momentos fora do culto. Então você pode e deve, na sua leitura bíblica, ir perguntando para Deus. Primeiro orar a Ele, pedir iluminação, mas também perguntando enquanto você não entende as coisas, ou expressando sua gratidão quando você consegue ter um insight, um rasgo de luz na sua cabeça, no seu coração, porque Deus está presente. E não por acaso, a maior parte da leitura bíblica feita no Ocidente foi chamada de leitura orante da Bíblia, né? Porque as pessoas estavam ali lendo
Deus falando com elas e elas orando, falando com Deus. Então é importante para nós entendermos isso, que contaremos com a ajuda do Supremo Autor. Junto com ele, nós temos uma comunidade, que é a comunidade interpretativa da fé, né? Aqui estão incluídos os escritores bíblicos, estão incluídos também os melhores leitores e comentadores da Bíblia. Os escritores bíblicos vão ajudar muito a gente. Às vezes ele fala uma coisa aqui, mais à frente ele esclarece. Os comentaristas também da Bíblia são pessoas a quem Deus deu um dom que claramente está acima da maioria, e eles também deixaram muita coisa escrita e podem nos ajudar. E junto com eles, nós não podemos nunca desprezar as pessoas comuns, pessoas a quem Deus quiser usar para nos trazer luz, para nos trazer entendimento a respeito das Escrituras. Deus é totalmente soberano para fazer uso daqueles que talvez não tenham o cargo de magistério oficial na igreja, para nos ensinar lições preciosas ligadas à palavra dele. Embora nós imaginamos que ordinariamente Deus costuma utilizar dos professores, daqueles que foram reconhecidos pela igreja como tais e confirmados pelo próprio Deus por meio do seu povo, irmãos. Essa citação eu acho muito bela, muito apropriada, e ela fala da interpretação bíblica de um crente, do ponto de vista reformado, como sendo um diálogo, uma grande conversação entre ele e uma pequena multidão, né, de grandes homens e mulheres que interpretaram, e essa espécie de cenáculo, né, de reunião que compõe a interpretação de um crente, essa reunião é presidida pelo próprio Cristo, pelo próprio Logos divino, né? Ele diz assim: talvez a melhor imagem para o que significa fazer uma interpretação válida da Bíblia, no entendimento formulado na tradição reformada, seja a ideia de uma discussão numa mesa redonda. É isso que você faz quando você vai para a sua Bíblia, fazer sua leitura bíblica, né? Você vai para uma mesa redonda, pode-se imaginar a Bíblia, até seus próprios autores, à mesa com os leitores modernos, com Jesus Cristo e com representantes de toda a comunidade da fé cristã. A Bíblia não é propriedade de um indivíduo, um grupo, ou mesmo uma denominação apenas. Ela é a escritura da Igreja Universal. É o testemunho mais básico sobre o Senhor e Deus de todos os crentes. Assim, aqueles que procurarem ler a Bíblia devem convidar a todo o povo de Cristo para a conversa. Então essa citação é muito bela e ela fala que quando você está lendo a Bíblia como se deve, você nunca dispensa aquilo que os grandes homens disseram. Você nunca dispensa aquilo que os grandes mestres disseram. Você não despreza os pequeninos, porque Deus pode fazer uso deles. E é claro, você não prescinde jamais da presença de Deus. Você nunca a dispensa. Você sabe que precisa para entender até mesmo as coisas da vida. As coisas deste mundo natural, você precisa de Deus. Imagine a revelação eterna de Deus, a revelação da misericórdia, da graça de Deus, que tem suas complexidades, como já vimos até aqui. É certo que você precisará, acima de tudo, do auxílio do Supremo Autor das Escrituras. Vamos para o nosso resumo, irmãos, de hoje. O nosso resumo é muito simples. Ler a Bíblia é um grande privilégio dos fiéis. Você corra a internet aí no YouTube da vida, de vez em quando você vai encontrar aí um grupo de fiéis num desses lugares do mundo que não tem Bíblia. Ou vai saber certamente da notícia de gente que até já rasgou Bíblia para dividir com seus irmãos. E a felicidade, às vezes, de quando chega um carregamento de Bíblia numa aldeia, depois do sujeito passar 50 anos lá traduzindo, conversando com o povo para ainda formar um alfabeto
para ainda alfabetizar o povo, para ainda escrever na língua deles, às vezes uma porção do Novo Testamento, para entregar lá no final da vida velhinho para um cacique. Isso acontece, gente, isso acontece. E lembrem-se de que a Bíblia que vocês têm nas mãos custou sangue, suor e lágrimas de muita gente. Muita gente morreu para que você tivesse essa Bíblia aí bonitinha na sua casa, ou 3 ou 4 Bíblias na sua casa, ou até no celular, não é? Portanto, nós estamos falando, juntamente com um privilégio, não é? Também de uma grande responsabilidade que nós temos para com esse patrimônio que Deus nos legou, meus irmãos. Em segundo lugar, não basta interpretar e avaliar a Bíblia. Isso aí qualquer pessoa faz. É preciso interpretá-la corretamente. E para isso é que nós lançamos mão do legado dos santos homens e mulheres também de Deus, que interpretaram as Escrituras dentro de uma submissão à própria palavra de Deus e à própria Igreja de Deus. E, sobretudo, nós devemos suplicar por luz ao Senhor Deus, que é o supremo autor das Escrituras. Esse foi o estudo de hoje e nossa esperança é que nossos corações tenham sido tocados e persuadidos a respeito desse imenso privilégio que é ter este livro em nossas mãos, na nossa própria língua, e da tremenda responsabilidade que ele nos traz de, no mínimo, estudá-lo, procurar conhecê-lo, amá-lo e praticá-lo. O Senhor Deus nos abençoe. Nós estamos chegando ao fim do nosso chimarrão com Bíblia e nós vamos orar ao Senhor, rogando a Ele para que Ele nos abençoe e nos ajude a lidar com os materiais expostos até aqui. Deus de misericórdia, de graça, de toda consolação, nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que acabamos de falar, de tratar aqui. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor abençoe as multidões que ainda não conhecem a Tua palavra. Tenha misericórdia, Senhor, de cada habitante de tribo, cada habitante de aldeia, Senhor, de cada povo urbano que não foi alcançado ainda. Ó Deus, tem misericórdia desses milhões e bilhões que vivem em trevas, perdidos, sem conhecer a história da cruz. Ó Deus, toque no coração do Teu povo, trabalhe nas nossas vidas, para que a nossa visão seja alargada, Senhor. Nós procuremos saber a respeito desses assuntos, não apenas quando alguém nos apresenta, mas dá-nos a graça de termos iniciativas, de buscar saber se podemos fazer algo mais do que estamos a fazer hoje, Senhor. Por favor, ó Deus, abençoe nossas vidas e dá-nos a graça de abraçarmos esse patrimônio tão responsabilizador que é a Tua palavra posta em nossas mãos. Dá-nos a graça de, na sequência desses estudos, procurar entender qual seja a Tua vontade e como nós devemos interpretar a Tua palavra de modo a respeitá-la em suas estruturas e em suas direções. Pedimos que o Senhor continue a cuidar da Tua igreja no meio desta pandemia e nos dê a graça, Senhor, de aproveitar a liberdade que temos em família e também individualmente na Tua presença, para entesourar em nosso coração os valores eternos que a Tua palavra nos traz, Senhor. Pedimos estas bênçãos, Senhor, e rogamos um bom restante de semana em Tua presença. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nós encerramos o nosso chimarrão com Bíblia. Temos lembrado, já comunicamos a todos que, por enquanto, as atividades presenciais da Igreja Cristo Redentor precisaram ser suspensas por conta da pandemia. Nossa esperança é que em breve elas retornem
mas por enquanto nós temos trabalhado apenas online, fazendo a transmissão dos nossos trabalhos. E no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na nossa reunião de oração a partir das 9 horas e às 9h30 teremos as nossas classes de escola dominical. Se você deseja participar de uma, deve solicitar um link de acesso em nossas redes sociais. E também à noite nós teremos a transmissão do nosso culto. Nós continuamos a pedir a todos oração pela igreja, para que Deus continue a nos conduzir e a nos ajudar a fazer a sua vontade dentro das limitações a que estamos sujeitos. São esses os nossos avisos. Que o Senhor Deus nos dê um bom restante de semana em sua presença. Amém.